Oiê, gente boa desse canal. Aqui é a Fernanda Vidigal e a gente está aqui hoje para mais um 365 Abertura de Tarô. Uma abertura nova, uma semana nova, tudo novo. Vamos seguir junto? Então, primeiro eu vou apresentar essa semana, só para refrescar a tua memória, semana 16, aqui comigo, Fernanda Vidigal, para a gente poder seguir através de todas essas aberturas que vão acontecer desde o dia 15 de abril, a 105, que é essa de hoje, a da solidão. Depois a gente vai ter a 106, Soluio, a 107, tiragem das 7 ferraduras, começando as sorteadas dessa semana, 108, caminho da noite, sorteada também, 109, faça alguma coisa, sorteada também, 110, visão divina, início do signo de touro, sorteada também, e fechando a semana com o portal do caminho. Outra abertura super interessante, eu gostei. Vamos seguir daqui? Maravilha, vamos seguir daqui. Mas nós vamos seguir para onde mesmo? Aqui, comigo. Por quê? Porque hoje a gente tem um salmo a mais, né? A gente está chegando no final de uma caminhada por todos os arcanos maiores e os salmos da Regina de Moraes. E aí, deixa eu contar para vocês que toda vez que eu faço isso, a minha vida dá a minha vida dá uma famosa saltada quântica e as coisas acontecem. Diz aqui no julgamento Visão Contemporânea dos Salmos de Regina de Moraes. Tu que conheces os mistérios do mundo, que atribuis a tudo o valor exato, a medida perfeita, que percebes a qualidade do número, ajuda-me a ter nova consciência. Quero agir corretamente, renovar diariamente o compromisso de não conduzir nada ao acaso. Ajuda-me nessa etapa da viagem. Quero depositar minha oferta a teus pés e servir com dignidade, buscando sempre o âmago de tudo. Essência minha, estou no limiar de uma nova história. Quero chegar à consciência destes mistérios. Tenho todo o tempo que me concedestes. Quero continuar a tua obra, aperfeiçoar os meus passos e aprender uma nova forma de amar, mais plena, verdadeira e bela, que me permita me ver-te sempre, nos olhos que estão à minha frente e na natureza que está à minha volta. Aqui traz uma coisa que eu acho que eu instintualmente sempre tive para com todos aqueles que chegaram à minha frente para terem as suas cartas lidas. Sempre olhei para o outro com um compromisso muito forte, muito antes de eu saber o que significava a minha divindade saúda a sua divindade, ou daquilo que eu hoje faço no final dos nossos encontros, né, do namastê. Então, deveras, olhar para qualquer um que cruza o nosso caminho, presta atenção, ninguém passa na tua vida por nada, nem por acaso, nem por qualquer coincidência. E isso bate hoje numa história bem engraçada, né? Você vai a um supermercado num horário que não tem quase ninguém, num domingo quase fechando, mas assim, só porque alguém te convidou para ir junto e você diz, não, vou sim. Uma sensação de que você tinha que ir. E aí, quando você vai, você tromba com alguém, e esse alguém diz, nossa, pensei tanto em você, preciso tanto conversar contigo. Olha só, isso são as sincronicidades, coincidências, trombos, karmas, envolvimentos, emaranhamentos, que muitas vezes a gente precisa deixar o fluxo nos mostrar. E isso está bem dito no arcano do julgamento e os seus remembers, vale a pena ver de novo, conexões, é um baita arcano e um baita portal. Bom, deixa de... E vamos nós, deixando as churumelas para lá, vamos para a nova abertura, para a abertura desta semana. Então, seguindo aqui, né, na abertura 105, a gente vai estar falando da solidão, mas de um jeito um pouco diferente. Ainda estou na solidão ou estou na solitude? Quer dizer, eu escolhi estar sozinha ou estou sofrendo, né, de estar sozinha? O que será que o amor e as relações afetivas significam para mim? Será que eu sei? Será que eu tenho algum problema com isso? Será que eu lido bem em estar só? Não? Vamos dar uma olhada? Essa é uma abertura bem para relacionamentos, e a proposta dela na literatura é da gente olhar como se fosse uma cruz estendida. Então vamos lá, carta 1, qual o meu objetivo no relacionamento a 2? Então, assim, eu tanto posso usar essa abertura para o relacionamento que eu estou começando,
mas, sobretudo, ela é feita para quem está num momento de solidão e solitude, tá? E não estou com ninguém na pauta, nem no colete, nem no colarinho. O que que eu tenho a oferecer para alguém que chegar hoje? Carta 2. Carta 3, o que que me falta? Na verdade, o que que eu quero receber ou até trocar? Carta 4, o que que eu não quero viver numa parceria afetiva? Não mais, não de novo, não dessa vez. Carta 5, o que que eu quero em uma parceria afetiva? O que que de verdade eu quero numa parceria afetiva nesse momento da minha vida? Carta 6, o ponto cego, o centro do meu problema relacional, afetivo, ou de ter ou não alguém do lado. Carta 7, o que que eu posso fazer para resolver isso, né, para tentar transformar isso ou para me beneficiar com isso? É a finalizadora, conselheira, que sempre fecha as aberturas. Aqui são 7 cartas. Bora jogar? Bora ir para a mesa? Vamos junto? Então vamos lá para a mesa. Aqui na mesa, então, a gente tem 7 cartas. Eu acredito que muitas vezes, quando a gente quer falar de um assunto bem relacional, a gente pode estar colocando um naipe bem específico. Eu posso estar dando uma olhada, né, sempre através de um único naipe. No caso, nas relações, eu sempre voto a favor de ser um naipe de copas, e às vezes naipe de copas ou de ouros. Mas também posso deixar o que ainda é mais interessante é quando eu viro e falo, não, olha, eu não sei exatamente o que está rolando, então eu acho que eu posso querer deixar que os arcanos menores me mostrem o que que está pautado nessas minhas relações. Bora olhar para isso? Vamos olhar juntos? Então vamos lá. Então aqui, primeiramente, a gente tem a história do vamos embaralhar. Vou fazer hoje a lá Rajo Banjaf. 1, 2, 3, embaralhei. Cortei 3 vezes. Isso era tão comum na minha 2, 3. E você tinha que fazer meio que igual. E agora a gente pega de cima. Dessa vez eu não vou embaralhar. Eu vou fazer assim, ó. A carta 1. Então, não é uma abertura em cruz. Se é uma abertura em cruz, ela é fácil. Ela não é complicada. E aí eu acho que eu consigo estar fazendo apenas as variações, né, que a cruz traz. Então, carta 1, carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, carta 6, e aqui a sexta é uma carta finalizadora. Ela não precisa estar alinhada, ela pode estar um pouco para baixo, um pouco para cima, ela finaliza. Peguei as maiores e já para já ter uma conversa amplificada, eu vou pegar aqui das menores e talvez eu faça a mesma coisa. 1, 2. Eu gosto muito de pegar do meio do bolo. 3, mas às vezes o meio do bolo não tá, né? Então a gente faz o corte. 1, 2, 3. E aí eu vou fazer assim, ó. Um daqui, um daqui, um daqui, um daqui, outro daqui colar e outro daqui colar. Perfeito? Peguei de todas. Aí, se eu quiser ainda dar uma incrementadazinha, e se eu achar que, então, com isso, eu possa estar colocando uma pauta interessante para o meu cliente ou até para mim mesmo, como entendimento, eu posso pegar justamente um baralho à parte, vou trazer o tarô urbano. Achei maravilhoso, gente. Ele é um Crowley de base e é lindo, super bacana, moderno. Então eu vou pegá-lo, ele já não está muito em ordem, eu vou embaralhá-lo, porque talvez eu tenha perguntas para os discos, certo? Do que eu talvez deva estar olhando melhor. Vou deixar aqui do lado. Essas são aquelas aberturas que eu falo que a gente pode estar trabalhando algumas questões. Então, qual é o meu objetivo em um relacionamento a dois? Que lindeza, olha, gratidão, porque pelo menos tem um lado meu bem coerente. É passar os dias da minha vida, levar um dia depois do outro,
Esse é o meu objetivo no relacionamento a dois hoje, né? Então, eu estou falando de mim, essa não é uma jogada sorteada para alguém. E o meu objetivo é o amor, a afetividade, as relações, as taças. Então, as taças me coroaram aqui com um presente bem bacana, dizendo que pelo menos o meu objetivo nos relacionamentos a dois, não é? No relacionamento a dois que eu tenho hoje, além de passar dia a dia, até que a morte nos separe, amém? Né? A gente tem uma relação pautada na afetividade. Muito bem, a carta 2 que está lá em cima nessa cruz, é aquilo que eu tenho para oferecer. Nossa, tô ricona, tenho um mundão de coisas para oferecer. Então, na relação, eu tenho um mundo de coisas para oferecer. Eu tenho coisas do fogo, da terra, da água e do ar, eu tenho um monte de estrangeirices, eu tenho um monte de inventices, eu tenho o mundo aberto para oferecer para a minha relação. E tenho muita presença do espírito, da espiritualidade, da fé, da vontade, da disposição, da garra, né, da coragem, do elemento do fogo. O As de Paus me dá uma bênção ali na posição número 2. O que me falta? Então, a gente vem aqui para baixo, na raiz, na base. Está faltando o quê? Ai, que bom que está faltando lua. Nem acho ruim, gente. Olha, está faltando ilusão, e nessa altura da vida eu acho ótimo. Tá faltando tristeza, que bom, nossa, que legal. Tá faltando esquisitices, está faltando ilusões. Então, assim, o que que eu tenho que tomar cuidado? Tá faltando Foram Felizes para Sempre, conhece isso? Once Upon a Time, alguém já assistiu aí? Tá faltando porque eu entrei já na fase da vida onde você olha realmente os contos de fadas e começa a analisar, a esmiuçar, a olhar de uma outra forma. Muitas vezes, não é? Falta, além disso, né, da lua, falta o larjan, falta o dinheiro, falta questões materiais, falta soluções materiais, é verdadeiríssimo, né? Olha como é que eu fui capaz de escolher os três ases, mas tudo bem. De vez em quando até eu fico, ai, gente, fala sério. Então, aí a gente tem na sequência, então aqui, ó, o que que me falta? Falta dinheiro e falta ilusão. Tudo certo? Falta conto de fadas e falta dinheiro. Está tudo bem. 4, o que que eu não quero viver numa parceria afetiva? Não quero, né? Posso até ter vivido, mas não quero. Olha que legal, eu não quero diabo, então eu não quero vício, eu não quero simbiose, eu não quero confusão, eu não quero bebida, eu não quero sexo como talvez já tenha querido em outro tempo, não quero. Olha que legal. Né? Eu não quero possessão, eu não quero obsessão, eu não quero um monte de coisa. Realmente aqui está bastante exorcizado esse cara comigo, e dizer que eu não quero viver isso numa parceria como um encontro fortuito, um sexo passageiro, não, não quero, não quero. Verdadeiríssimo. E não quero ser a dona patroa, né? Quase que me fez lembrar Fred Flintstone, entendeu? Com esse cajadão na mão, essa rainha, de vez em quando, aqui, ainda mais do Marcélia. Eu não quero mais ser bruta, eu não quero mais ser a figura que manda, eu não quero mais ser a cabeça do casal, não estou mais afim. Realmente, esse é um lugar que eu estou exorcizando na parceria afetiva nesse momento da vida. O que que eu quero, então, afinal de contas, se eu não quero isso, que quase todo mundo quer sexo, né, e quer posição, vamos assim dizer, que é uma coisa que a Rainha de Paus gosta muito. E eu realmente não ando querendo nem a posição, nem tampouco, né, essa coisa mais libidinosa. Estou numa outra fase da minha existência. Vamos ver? Né? Então, eu quero amor, olha que bonitinho. Eu quero amor, romance, bate-papo, namoro, aquele namoro até que fica um numa sala, o outro na outra, um numa poltrona, outro na outra, né? Quero carinho, afetividade, quero uma coisa até meio infantil, ainda de paus. Vejam que ainda tem fogo nessa relação, mas hoje eu estou muito mais na criança de paus, eu estou muito mais nos jogos, nas pequenas diversões, nas graças das coisas, em outra pegada da relação, e onde a amorosidade, a generosidade e as escolhas diárias são muito importantes. Né? São pontos importantes na minha relação a dois, na minha solitude,
a 2 é onde eu me encontro. O ponto cego, ou o centro do problema, está escondida na sexta posição. Olha que bonitinho. O ponto cego é o quanto, mesmo que eu não enxergue, né? Então é aquilo que eu não consigo ver, mas está lá, o quanto eu não vejo a relação como um casamento, ou como eu não vejo a relação como um compromisso, como eu entendo a relação até hoje de duas pessoas que se encontraram de segundas vezes em termos de relações e toparam seguir adiante, toparam seguir com muita verdade, muita veracidade, uma certa parceria, uma certa amizade, um compromisso de outro jeito. A gente é muito amigo, a gente é muito parça em muitos sentidos, né? Então, assim, algo que fica meio complexo é o quanto, às vezes, o sol, nas características de relação, pode ofuscar ou tirar o brilho ilusório da relação, né? A parte lúdica, a parte inventiva, a parte ilusionista da relação e o quanto a gente leva ela bem de forma clara e verdadeira, doa quem doer, é esse o estágio, esse é o ponto cego ou o centro do nosso problema, né? O tamanho da verdade, o tamanho da realidade que a gente olha a relação. E no 3 de paus, o quanto isso abre uma possibilidade de confiança, de sermos um trio, pai, mãe e filho, e do quanto a gente também tem sempre um terceiro plano, uma terceira ideia, uma carta embaixo da manga, né, para poder levar. Esse é um lado positivo e negativo nessa abertura. O ponto cego aqui não dá para inverter, assim como aquilo que eu não quero da relação também não dá totalmente para inverter, né? Eu poderia estar falando de uma rainha mandona, eu poderia estar falando das dependências quase viciantes, né, de relacionamentos, poderia estar falando do quanto falta verdade, né? Ou o ponto cego é o quanto não há de verdade, ou o quanto não há de clareza sobre a parceria, não é? E não 3 de paus, eu também poderia estar falando um pouco de quantas vezes a gente muda de plano, muda de ideia, e o quanto esse trio tem mobilidades. Mas, de verdade, a autora não fala sobre essa questão sendo absolutamente negativa. Eu estou olhando para a minha solidão, né? Então, a minha solidão ou solitude, o meu estado de estar sozinho, é porque eu estou sozinha sabendo que estou acompanhada, né? Da mesma forma que aqui, as questões, tanto do sexo, do dinheiro, do poder, né, hoje em dia são levadas de um jeito bem aberto, bem claro, bem franco, que é o próprio sol. O que eu posso fazer para resolver isso? Se eu estou incomodada com isso, ou se tem algum incômodo na minha solidão ou na minha relação, aqui estão as duas cartas para me contar o que eu devo fazer. E aí gostei, olha que legal, né? Como dica importante, veio a temperança. Sabe, é uma questão, a questão da solidão é um tempero. Eu adoro estar sozinha, na verdade, na relação que eu vivo hoje, antes ambos estávamos sozinhos por mais de 10 anos, então gosto ainda demais da minha própria relação, né? É um 8 de espadas, é quando a gente sabe aquilo que pensa, sabe o que cada um tem sua própria mentalidade, suas próprias crenças e ideias, e essa liberdade de expressão, ela é muito importante. Então, que tal temperar cada dia com o tempero do dia? Às vezes vai ser coentro com cominho, né, um pouco de limão siciliano e azeite. Talvez no outro dia seja vinho, alho, cebola e um pouco de sal. Então, dependendo de como temperar, né, a grande solução é realmente o tempero da vida. O tempero da vida é aqueles potinhos todos da culinária sendo misturados diariamente com muita sabedoria para saber levar. Como levar a minha solitude ou solidão?
também pelo meu jogo mental, pelas minhas habilidades mentais, que também podem estar na comunicação, na intelectualidade, no estudo, e usando bastante essa anja que eu gosto tanto, da Dona Temperança, levar da melhor forma cada circunstância, cada dia como o dia melhor que o outro. Você está querendo dizer, tá, eu quero daqui, ó, que é só um naipe de taças, eu quero uma dica para o cerne da minha questão, que a carta é bem maior, né? E para a minha, eu quero dois aqui, só de taças. Então, olha que lindo, aqui sai o Prince of Cups, que ele traz para esse baralho como o diretor de cinema, como aquele que faz o filme, como aquele que tem a capacidade de elaborar as cenas e as imagens. Talvez eu tenha que ser mais a minha própria diretora do filme da minha vida e tente fazer tomadas e cenas mais bem elaboradas ou mais dentro daquilo que eu desejo. Aqui, para a última carta, vem a abundância do 3 de taças, né, dizendo que para resolver, vamos lá festejar, vamos fazer uma festa, vamos dançar, vamos num show, né, vamos curtir a vida. Então, trabalhar as emoções através da abundância, do pensamento abundante, sobretudo nas emoções. Dá para amar um, dá para amar dois, dá para amar três, né? E a gente é um triunvirato assim bem interessante. Mas hoje a gente é uma dupla. Então, meu filho já seguiu seu caminho, somos uma dupla, e por isso mesmo gostei demais dessa abertura. Ai, Fernanda, que baralho é esse mesmo? É o baralho urbano. Espera aí, deixa eu ver se a caixa tá fácil. Como é que tá? Chama-se The Urban Tarot. O autor é um super interessante, as falas dele na internet. Então, cadê o nome do nosso, que também é US Games, só que dessa vez aqui vindo realmente dos Estados Unidos, e agora by Robin Scott, tá aqui. Né? O autor tem uma série de coisas no site dele, deem uma olhada, falas super interessantes, ele acabou trazendo para uma pegada super atual, né? Cada um dos arcanos maiores e menores, e num desenho super arrojado e super bonito, né? Super aconselho vocês darem uma pilotada. E é isso. Ficamos aqui, gente boa. Adorei a minha leitura para essa semana. Abre com essa noção de que eu prefiro estar casada e junta do que separada, isso também é uma questão interessante, de que aqui, né, olhar com abundância e celebração aquilo que é a vida dois também é algo que pode ajudar bastante, né, a melhorar a relação, sabe, gente, relação nunca é perfeita, não, a gente tem que melhorar todo dia. E gostei de ser um filmmaker. Que filme eu estou criando, né? Filme da vida. Eu estou sendo uma boa diretora do filme da minha vida a dois, ou mesmo da minha vida sozinha? Será que eu estou bem onde estou? Eu acreditei nessa jogada e eu creio que aqui tem muito mais, sim, né? Tá tudo bem, tem coisas para melhorar, sempre tem, e vamos em frente. Muito bem. Então a gente sai daqui da mesa, a gente entra para mais uma semana adiante. Então temos uma próxima jogada amanhã. Amanhã a gente tem mais um jogo aqui no 365, que é o Soloio. Mais uma dessas jogadas intimistas que eu fico trazendo, porque assim você pode fazer com você aí do outro lado e pode aproveitar essa jornada do 365 Aberturas de Tarô comigo, Fernanda Vidigal. Beleza? Então, gente, é aquilo, ó, um beijo, um queijo e um tarotê para você e a gente se vê logo amanhã.